Olá, começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara. Desde junho, a Prefeitura da capital começou uma série de vistorias para fiscalizar a situação de marquises e sacadas em prédios no centro histórico de Porto Alegre. Hoje a gente vai conversar com o supervisor de controle da Secretaria Municipal de Urbanismo para saber os objetivos desse trabalho. Bom, Paulo André Machado, muito obrigado pela tua presença no Jornal da Câmara de hoje. Paulo, eu te pergunto, qual é o objetivo dessa série de fiscalização, dessa série de vistorias, né, para conferir a situação das marquises e sacadas nos prédios do centro histórico? Bem, as marquises possuem uma legislação que existe desde 1988 e desde então se cobra a apresentação de laudos de marquise na Secretaria de 3 em 3 anos. Como houve uma defasagem muito grande em relação à última notificação que nós fizemos via jornal, nós decidimos lá, pela equipe da Secretaria, fazer uma nova notificação, né, com vistas à conscientização da população sobre a legislação, que é muito antiga, e para atualizar o nosso cadastro também, né, que é importante. Uhum. Certo, é uma lei de 1988, foi regulamentada em 89, né? Isso, que obriga todos os proprietários de prédios que têm sacadas e marquises que vão para fora do terreno, que ficam sobre a calçada, né? Exato. Que apresentem laudos de estrutura, é isso? Isso, periodicamente de 3 em 3 anos. Deve ser um laudo elaborado por um técnico, um engenheiro arquiteto. E esse técnico vai nos dizer o que realmente está acontecendo com a marquise, se ela tem riscos e quais as medidas para recuperar. Uhum. Certo. E quem não apresenta esse laudo de 3 em 3 anos está sujeito a uma notificação, uma multa? Como é que funciona? Sim, é sujeito à notificação. Nós concedemos um prazo para que esse laudo seja apresentado. Caso não for atendida a notificação, o proprietário corre o risco de sofrer um auto de infração. E, dependendo do risco também apontado, né, digamos que o laudo apresente um risco iminente a público, o prédio corre o risco de ser interditado também. Uhum. Bom, vamos falar como é que começou esse trabalho que está sendo executado agora. Tudo começou ali em abril, quando foi publicado um edital de notificação para os proprietários. Isso, esse edital foi publicado, dando um prazo de 60 dias para que os proprietários de imóveis com marquise sobre passeio nos apresentassem o laudo conforme a legislação de 89. Vencido o prazo, nós iniciamos agora em junho uma vistoria nas principais zonas de Porto Alegre, onde existe uma concentração maior de marquises. A gente está avaliando uma a uma, inclusive atualizando o nosso cadastro, que tem muitas marquises que não constam no cadastro que nós temos na Prefeitura. Então, nós estamos atualizando os endereços e verificando quais as que têm mais risco ou não, né? E de volta à Secretaria, nós verificamos quais apresentaram laudo, quais que atenderam a notificação. E assim segue a nossa rotina. O foco é nessas marquises e sacadas que ficam na fachada, se não é dentro do... Não, é na fachada projetada sobre o passeio, né, as que podem oferecer risco aos pedestres. E não é nenhuma novidade para quem é proprietário há bastante tempo de um prédio que tem essas marquises, né? Não é nenhuma novidade, mas como eu disse, a lei é antiga, né, então muitas vezes as pessoas desconhecem ou dão pouco valor à lei. Então é importante que de tempos em tempos a Prefeitura tome algumas medidas, como essa notificação que nós fizemos. Né? Certo. E como que vocês têm avaliado o exercício do trabalho, né? Tem tido muitos casos de pessoas de proprietários que não estão regularizados? Tem. A gente iniciou um trabalho agora no centro histórico, e nós avaliamos mais de 200 marquises, cerca de 70% estavam irregulares, não tinham nenhum tipo de laudo, ou estavam com o laudo vencido, não renovaram. Então é um número bastante significativo. E essas pessoas foram notificadas e já receberam multa ou vão receber se não cumprir? Estão sendo notificadas, né, gradativamente. Nós estamos fazendo um planejamento, né, porque são muitas marquises. Então às vezes a gente tem dificuldade de encontrar o proprietário, né, ou o responsável. Então isso dificulta um pouco a ação. Mas nós estamos, na medida do possível, notificando todas as que estão defasadas em relação à lei. E a maioria são de proprietários com casas funcionando ou não? Sim. São abandonados? Não, a maioria é casas funcionando, exatamente. Grandes edificações no centro, né, prédios já antigos e que possuem esse problema.
E nós temos que, como prefeitura, nós temos que tomar as medidas necessárias, né? E esse trabalho começou no centro histórico e vai se expandir para o restante da cidade? Sim, nós vamos expandir nas áreas onde existe maior concentração de marquise, né? As maiores áreas, né? Vamos para Zenha, Farrapos, enfim, todas as grandes avenidas da capital que possuem um número significativo de marquises. E vocês têm um controle eletrônico para saber quanto está atrasado a entrega de laudos? Como é que funciona isso? A gente tem um cadastro que é alimentado pela Procempa. Então, semanalmente, quinzenalmente, às vezes mensalmente, nós recebemos uma listagem da Procempa que nos atualiza todas aquelas marquises cadastradas na prefeitura. E por esse cadastro da Procempa, nós sabemos quais as marquises estão com laudos vencidos ou por vencer. A partir dali, a gente faz uma notificação também. Ou seja, a fiscalização nunca parou, né? Tem essa defasagem de 2005 para 2015, mas ela nunca parou, ela sempre seguiu fazendo. Nós achamos importante fazer essa notificação para uma conscientização também da população, né, sobre esse problema. Nesse intervalo que tu citas de 2005 a 2015, são 10 anos, vocês perceberam uma queda na apresentação de laudos? Houve uma pequena queda, não diria assim muito significativa, mas antigamente um número mais, não tão exato, mas entrariam 500 por mês e estariam entrando agora a média de 100 por mês. Então houve uma queda, acho que pelo desconhecimento da lei também, por ser uma lei muito antiga, e também acho que pouco valorizada pela população. Por isso que é importante esse nosso trabalho, né? Certo. De junho para cá, praticamente um mês e pouco, né? Conseguiram vistoriar 200 imóveis em torno de 200 imóveis no centro, na área central, centro histórico, né? São técnicos da nossa equipe que vão ao local, né? Registram, tiram fotos, né? Fazem uma avaliação técnica. Não é uma perícia, mas é uma análise visual das marquises, né? E a partir dessa perícia, dessa análise, desculpe, nós fazemos a pesquisa na secretaria, vendo aquelas que nós apontamos como as mais graves, né? A gente verifica ali, foi atendido, notificação, não foi, aí a gente começa a fazer um trabalho fiscalizatório, né? Certo. Bom, foram 200 até agora. Pela média que tu falaste de ter a cada 100, cada mês receber 100 laudos, deve ser muito mais, né, prédios. Sim. Quanto tempo o senhor acredita que ainda vai levar para conseguir vistoriar todos os nós imóveis? temos, cadastrados, nós temos uma média de 6.000 marquises cadastradas na nossa secretaria. Então é um universo muito grande de marquises, né? Das cadastradas, existem as que não são, então pode ter um número maior. Eu acredito que para cobrir toda a cidade, no mínimo até o fim do ano. Só uma primeira vistoria, né? Não contando com as notificações, a volta, o retorno. Mas acredito que até o fim do ano a gente consiga verificar. Tem o fator climático também que atrapalha, né? Tem período de chuva, então tudo isso atrapalha a fiscalização. Mas a gente trabalha assim com uma data final até o fim do ano. E nesses casos em que vocês chegam até o imóvel e não está o proprietário, tem dificuldades para encontrar o proprietário, como é que vocês procedem? Olha, muitas vezes a ação fica inócua, muitas vezes já aconteceu. Mas a gente procura achar por outros meios, a gente procura achar o CNPJ, se for uma empresa, né? A gente vai atrás também, muitas vezes, da imobiliária do imóvel, né, que ela pode ser responsabilizada também, né? Então a gente procura de todas as formas, o máximo, né, que é possível, a gente procura encontrar o responsável. Ou pode ser o proprietário ou o usuário a qualquer título, né? Seriam esses dois entes aí que a gente notifica. Certo, e daí vamos supor, vocês encontram o imóvel irregular, vamos lá, notificamos eles, vão aplicar a multa. De quanto é a multa? É em torno de R$ 1.600 a multa, tá? Ela pode ser parcelada, mas a multa em si, na verdade, é uma punição, né? O que prevalece mesmo é a nossa tentativa de fazer, né, o proprietário ou o usuário a resolver a questão da marquise, né? Recuperar a marquise. Então tem que apresentar um laudo e esse laudo vai nos dizer, realmente, o técnico vai afirmar, não, marquise está ok,
é estável, não apresenta riscos, é isso que nos interessa. Sim. A multa é mais uma pressão, né, uma questão punitiva para que, né, para que induza o proprietário a tomar as providências. Né? Uhum. E quem for pego com a situação irregular já vai ser multado ou vai ser notificado, ter mais um prazo para se regularizar? O nosso praxe lá é notificar e dar um prazo em torno de 15 dias a um mês para que ele providencie o laudo, né? Uhum. Porque às vezes tem que contratar um técnico e ele tem que elaborar esse laudo, às vezes demora, né? Então tudo assim, a gente não autua direto, sempre dá um prazo notificando. Assim, é importante ressaltar essa tua frase anterior, né, de que beleza, foi multado, mas mesmo assim ainda precisa apresentar o laudo. Exatamente. O objetivo todo não seria multar, né? Não é punir. A gente quer que ele nos apresente porque é o risco, né? Risco à população é isso que a gente quer preservar. Né? Certo. Então vamos só orientar como é que funciona a questão dessa apresentação do laudo. Tem que contratar um engenheiro ou arquiteto. Exatamente. E depois apresentar na SMURB como é que funciona. Esse laudo ele é de 3 tipos. É um laudo inicial e conclusivo, quando o técnico diz que a marquise está ok, não precisa nada, tá? Apresenta estabilidade, ela não corre risco nenhum. O segundo tipo é o laudo inicial com recomendações. Aí esse laudo ele vai dizer, não, a marquise apresenta problemas, ela tem que ser recuperada. Ele vai dizer o tipo de recuperação que precisa. Reforço estrutural, reforço na ferragem, no concreto, impermeabilização, que é muito importante, né, na marquise. E o terceiro laudo é o conclusivo, que nós cobramos também. Quando ele apresenta um laudo com recomendações, a gente cobra um laudo conclusivo, que aí ele vai dizer o que foi feito na marquise. As recuperações foram feitas exatamente como o laudo de recomendações apontou. Então tá, tudo ok. Uhum. Aí nós fechamos esse trabalho. Né? Compete ao técnico fazer essas observações. Né? Ele é o cara que vai fazer lá a análise, ou vai fazer uma prospecção na marquise, enfim, tudo depende do técnico que é contratado, o profissional. E o profissional tem que ser registrado no conselho competente? Sim, tem que ser registrado no conselho de engenharia ou no conselho de arquitetura. Uhum. E esses modelos de laudo são fornecidos pela prefeitura? Ou eles são fornecidos pela prefeitura, né? Eles se encontram no site da prefeitura, né? É o www.portoalegre.rs.gov.br. Entra no site da SMURB, ali dentro existe um link onde diz os laudos e ali aparece os tipos de laudo que podem ser usados, né? Uhum. Dá para copiar, enfim, em PDF. Certo, apresentado o laudo que está ok, pronto, está ok, aquele imóvel está resolvido. Laudo inicial e conclusivo. Agora, se é o segundo que o senhor falou, que tem que ser feitas coisas ainda, existe um prazo para que essas coisas sejam feitas? Como é que funciona isso? Existe um prazo, sim, ele é um prazo de 60 dias. Na medida que ele apresentou recomendações, ele tem 60 dias para nos apresentar o laudo conclusivo. Uhum. Não apresentando, também será notificado para apresentar. Certo, então ainda estamos na região do centro da cidade, depois vai para aquela região da Azenha. Isso, a nossa ideia é expandir as áreas mais próximas aqui do centro, Azenha, Assis Brasil, Farrapos, né? E verificar essa concentração de marquises. Certo. Uma última pergunta, então, Paulo, a respeito de denúncias, né? A população também pode denunciar para a SMURB, para a prefeitura, fazer fiscalização num local que o cidadão está vendo que tem problemas, né? Como que pode ser feita essa denúncia? Pode ser feita através do fone 156, que é a central de reclamações da prefeitura, né? Que vai fazer uma triagem e vai nos transmitir. Também pode ser feito no Edificapô, através de um requerimento, né? Uma reclamação direta no balcão. O Edificapô fica na Siqueira Campos, número 85, ou pelo telefone 3289-8827, que é o nosso ramal lá que atende as reclamações, né, diretamente com a equipe técnica lá da SMURB, que verifica as marquises. Certo, Paulo. Muito obrigado pela tua participação aí. Sucesso para vocês nesse trabalho de fiscalização. Obrigado. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá.